Ok, vamos lá. O título dessa análise já diz tudo: o Hellfire e a Esfera. Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas a história é bem real e foi parar lá no centro do poder em Washington. E olha só essa pergunta. Ela não foi feita numa roda de conversa, não. Foi feita numa audiência oficial do Congresso dos Estados Unidos, com as câmeras todas ligadas. Só o fato de uma pergunta dessa ser registrada oficialmente já deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, porque sugere que a resposta pode mudar tudo o que a gente pensa sobre tecnologia. E o mais chocante é que a resposta, ao que tudo indica, é sim. E não é achismo, é uma resposta baseada em evidências, em um vídeo que simplesmente desafia as leis da física que a gente conhece. Para a gente entender como se chegou a essa conclusão absurda, a gente precisa voltar para o dia em que tudo aconteceu, o dia do tal encontro impossível. Imagina a cena: estamos numa das áreas mais tensas do planeta, na costa do Iêmen. Um drone americano de última geração, um MQ-9 Reaper, está em patrulha e, de repente, dá de cara com isso. Uma esfera brilhante, mais ou menos do tamanho de um carro, voando onde não deveria. E o mais estranho, o objeto se comporta como se as regras simplesmente não se aplicassem a ele. Agora, vamos falar da arma que foi usada. O Hellfire não é um míssil qualquer. É tipo a bala de prata do arsenal americano, feito para destruir tanques, blindados. Ele é rápido, voa a mais de 1.600 quilômetros por hora. É preciso e é letal. Esse foi o nível de força usado contra a tal esfera. E olha, não foi um tiro no escuro, foi um ataque super bem calculado, seguindo o manual. A tática é conhecida como laser shot. Um drone pinta o alvo com um laser invisível e o outro drone lança o míssil, que só precisa seguir essa luz até o impacto. Um ataque de livro executado com perfeição. E o que acontece em seguida é o que simplesmente não faz sentido. O míssil acerta em cheio. E o resultado? Nada. Absolutamente nada. Nenhuma explosão, nenhum destroço. A esfera só dá uma balançadinha como se tivesse levado um peteleco e continua o seu caminho numa boa. O evento em si já é de cair o queixo, mas foi o jeito que ele se tornou público que transformou a história numa questão de segurança nacional. A coisa saiu dos céus do Iêmen e foi parar direto no Congresso. Quase um ano depois, a filmagem secreta é exibida para o mundo todo ver. E não foi um vazamento na internet. Foi apresentada formalmente numa audiência do Congresso, o que deu um peso e uma credibilidade que é impossível de ignorar. E tem mais. Segundo o jornalista investigativo George Knapp, esse vídeo não é um caso isolado. Ele diz que isso é só a ponta do iceberg, que existem servidores repletos de vídeos parecidos que estão trancados a 7 chaves, longe do público e até dos políticos. E aí, as testemunhas começaram a aparecer. Militares, veteranos, confirmando que isso não é novidade. Jeffrey Nussatelli, por exemplo, descreveu um encontro de 2003 em uma base de mísseis com um objeto quadrado, vermelho, que passou zunindo por eles e simplesmente sumiu. Outro depoimento veio do suboficial da Marinha Alejandro Wignes, falando sobre os famosos objetos Tic-Tac. E a descrição é sempre a mesma: uma tecnologia que parece desafiar as leis da física, observada por gente altamente treinada. Ok, então temos o vídeo do incidente, temos os testemunhos. A grande pergunta agora é: o que diabos é essa esfera? As possíveis respostas levam a gente para um território, bem, extraordinário. O ponto é que nenhuma das explicações é muito reconfortante. A primeira hipótese é tecnologia extraterrestre, com escudo de energia que torna nossas armas obsoletas. A segunda é tecnologia nossa, um projeto tão secreto que nem o Congresso sabe, o que abre um monte de perguntas sobre quem está no controle. E a terceira, a mais estranha de todas, não é um objeto físico, é uma projeção, um holograma. Ou seja, o míssil passou direto porque não tinha nada ali para ser atingido. Para entender a gravidade da situação, a gente precisa enxergar que o incidente do Hellfire não foi um evento isolado. Ele faz parte de um padrão muito maior e que vem de muito tempo. Essa linha do tempo mostra um padrão bem preocupante. Desde a Guerra Fria, esses objetos têm aparecido perto dos nossos equipamentos militares mais sensíveis, principalmente instalações nucleares. Não parece ser algo aleatório, e sim um interesse bem deliberado. E para ter uma noção do risco, olha só esse caso de 1982. Numa base soviética, OVNIs teriam ativado a sequência de lançamento de mísseis nucleares. Por alguns instantes, o mundo esteve a segundos de uma guerra nuclear
que teria sido iniciada por uma força desconhecida. É de arrepiar. E mais recentemente, a tripulação do navio USS Jackson viu um desses objetos sair da água sem fazer nenhuma marola. Ele se juntou a outros objetos iguais e simplesmente desapareceu. Isso sugere um domínio tecnológico sobre o mar e o ar que a gente nem sonha em ter. Então, além do mistério de onde eles vêm, a questão mais urgente talvez seja sobre a tecnologia em si. O que significa a existência de um escudo capaz de neutralizar uma das nossas melhores armas? Se essa tecnologia pudesse ser replicada, as regras da guerra mudariam da noite para o dia. Drones poderiam voar sobre qualquer defesa inimiga, satélites poderiam se tornar indestrutíveis. Seria possível neutralizar ameaças nucleares em bunkers sem disparar um único tiro. As possibilidades são revolucionárias. Só que o problema é que é uma faca de dois gumes. Se essa tecnologia estiver do nosso lado, ótimo. Mas e se um adversário a tiver? Ele poderia desmontar toda a nossa infraestrutura de defesa, nos deixando completamente cegos e vulneráveis. A corrida para entender e dominar essa tecnologia, quer a gente queira ou não, já começou. No fim, o incidente do Hellfire nos deixa com muito mais perguntas do que respostas e nos força a encarar possibilidades que pareciam ser só de ficção. A questão final não é apenas sobre uma esfera e um míssil, é sobre o nosso lugar no universo e nos faz pensar: estamos sozinhos? Já fomos superados? Ou será que a gente está só começando a arranhar a superfície de uma verdade grande demais para a gente conseguir entender?